Alô, varaneiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei para falar tudo sobre o jogo que acabou há pouco aqui na Vila Belmiro, o Flamengo 2, Santos 1. Resultado ruim para o Peixe, o Flamengo agora ultrapassa o Santos e o Santos agora pode cair muito na tabela do Campeonato Brasileiro, dependendo dos jogos de amanhã. O Santos, que começou a rodada na 7ª colocação, pode terminar a rodada 15 do Campeonato Brasileiro na 11ª, 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mas a colocação, ela é o menor detalhe de todos, né? O que fica mais uma vez é a certeza que o Santos está muito mal no comando do Fabian Bustos, né? O time vem caindo ladeira abaixo, né? O Santos vem realmente caindo muito no seu rendimento. É um time totalmente desorganizado, sem padrão. Um time que não consegue repetir por 2 partidas a mesma escalação. Jogadores que não vinham sendo utilizados pelo Bustos, como é o caso do próprio Carlos Sanches, né? Voltou a ser opção de uma hora para outra. É colocado numa fogueira. Jogadores que a gente espera que possam decidir jogos acabam não assumindo o protagonismo em jogos grandes, como é o caso do Ângelo, que foi muito mal na partida de hoje. Então é um Santos perdido, bagunçado. Isto é o retrato muito do treinador Fabian Bustos, né? E dessa comissão técnica do Santos Futebol Clube, que poupou na Sul-Americana, poupou em jogos do Campeonato Brasileiro. E na hora do vamos ver, o Santos não tem um time. O Santos é uma bagunça. É um amontoado de jogadores, né, que se juntam, parece que um dia antes da partida, e entram em campo. Não tem um desenho tático, não tem uma transição do meio-campo para o ataque, não tem uma jogada ensaiada. Um time que os problemas de ontem viraram a solução de hoje. E aí, dá no que dá. Quando iniciamos aqui a transmissão com a informação que o Felipe Jonathan seria o nosso lateral esquerdo, é difícil acreditar que o Santos poderia criar alguma coisa por ali. E pelo contrário, o Felipe Jonathan viu o Marinho deitar e rolar do lado esquerdo da nossa defesa. O Marinho conhecia o Felipe Jonathan e parecia que o Felipe Jonathan não conhecia o Marinho. Marinho e Mateuzinho arrebentaram com o lado direito do ataque do Flamengo. Primeiro gol, Marinho para Mateuzinho, linha de fundo, cruzamento e o atacante Pedro completa para o gol. O Santos jogou nada o primeiro tempo de partida. Foi um massacre do Flamengo aqui na Vila Belmiro e olha, que bom que o Flamengo não veio com o time titular para o jogo de hoje. Porque se o Flamengo tivesse em campo hoje desde o início, Gabriel Barbosa, Arrascaeta, Davi Luiz, entre outros, hoje poderia ter sido mais um massacre igual nós tivemos há 1 semana e meia atrás contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Então é um time bagunçado, é um time sem brio, é um time que não vibra, é um time que está entregue. O Santos está entregue. É preciso tomar alguma atitude. Fabian Bustos é um cara educado, é um cara que tem muito respeito pela torcida e também pela imprensa, mas não deu certo. O Bustos se perdeu durante o seu trabalho. Começou bem, mas as decisões do Bustos não foram corretas. Ele acabou escolhendo os jogadores do mercado, claro, diante de um baixo orçamento, diante de uma diretoria que não visa apostar no futebol, né, como deveria, e dá um orçamento péssimo, não só para ele trabalhar, mas como também para o Edu Dracena. Mas com pouco dinheiro que o Santos tinha, o Bustos acabou escolhendo jogadores errados, que sequer entraram hoje, como é o caso do Julio e do Angulo. E se tivessem entrado, também não teriam mudado a partida. Então não há condição para a sequência do trabalho. Não adianta o Santos insistir com Fabian Bustos. Eu disse aqui, o Bustos ainda é treinador do Santos, mas é preciso que a diretoria do Santos tome a decisão amanhã pela manhã e demita o treinador Fabian Bustos, assim como toda a comissão técnica do Santos. É preciso recomeçar. O elenco é o melhor elenco que o Santos poderia ter? Claro que não é. Claro que não é. É preciso afastar jogadores. Não podemos achar
que aqueles que não serviam há um ano atrás vão resolver o problema do Santos, como Camacho, Felipe Jonathan e Emiliano Velasquez. O gol que o Santos toma, o segundo gol do Santos, do Gabriel Barbosa, o Pedro passou pelo Velasquez como um adulto passa por uma criança de 7 anos. É inadmissível que o Santos, com a grandeza que tem um zagueiro tão medíocre como Emiliano Velasquez, que não pode jogar com a camisa do Santos. Aí você me pergunta, Marcão, se o Velasquez não jogar, quem é que joga? Kaique, que também não está preparado. E aí, a culpa é da diretoria, que não conseguiu enxergar que o Santos precisava de mais um zagueiro. Que o Auro Júnior não tem condições de vestir a camisa do Santos. Então, é uma série de situações, né, que estão chegando a uma situação complicada, está no limite, isso está custando caro. Então não adianta esperar o Santos vencer o Táchira aqui, que deve vencer, até porque o Táchira é horroroso, para segurar o Bustos e empurrar a situação com a barriga. Não é isso, né? Então o que a gente espera da diretoria do Santos é que consiga se antecipar, pelo menos. Aliás, não sei até que ponto é se antecipar, sendo que essa decisão já deveria ter sido tomada há uma semana atrás, mas que tomem a atitude de tirar o treinador, afastar o jogador que não tem condição de vestir a camisa do Santos. Repito, o resultado aqui hoje foi um resultado normal, infelizmente. Queria falar o inverso, mas não é. O Santos hoje não é favorito contra o Flamengo, nem com o time A, nem com o time B. O Flamengo dominou o jogo aqui, poderia ter vencido demais, repito. Mas o que mais chama a atenção é a falta de evolução, a falta de jogadas, a falta realmente de preparo físico desse time. É um time cansado, é um time morto em campo. E os jogadores que entram no segundo tempo entram perdidos, né? É um time sem padrão, é um time sem nada. Esse é o Santos Futebol Clube. É duro ver o Santos jogar hoje, hein? Teve uma faixa aqui na Vila Belmiro que me chamou muita atenção de forma positiva, né? Falava o seguinte: estamos aqui pela camisa do Santos e não por vocês, jogadores. Hoje nós tivemos aqui pouco mais de 12 mil pessoas na Vila Belmiro. E eu tenho certeza que esses 12 mil torcedores vieram por conta da grandeza do Santos, da camisa do Santos, e não por conta desses jogadores, que não representa essa massa, essa torcida santista maravilhosa de mais de 8 milhões de torcedores. Olha, a situação do Santos é dramática. É uma situação calamitosa esportivamente do Santos Futebol Clube. Repito, aquilo que achávamos que não iria acontecer novamente, que era o desastre do ano passado, parece que mais uma vez volta a aterrorizar os sonhos do santista. Aquele medo de rebaixamento, jogando a bola que estamos jogando aqui, realmente passa a ser algo preocupante, né? Porque, olha, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos mais próximos da parte de baixo do que da parte de cima. E quando observamos esse elenco, esses jogadores, essa comissão técnica, essa diretoria, hoje é dia 2/7, estamos praticamente já na madrugada do dia 3. A janela reabre no dia 18. Enquanto todos os clubes do futebol brasileiro estão se movimentando, contratando jogadores, independente do investimento, o Santos não trouxe ninguém. O Santos dorme em sono profundo também na sua diretoria. Só existe um objetivo, parece, que para nossa diretoria: é pagar contas. Nada mais do que isso. E quem sofre é o torcedor. Quem paga a conta é a nação santista. Olha, tá difícil torcer pelo Santos Futebol Clube. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!